Fala galera do Manto, como que vocês estão? Vocês estão bem? Beleza, galera. Mais um episódio, Que alegria do nosso Deus. Muito obrigado pela sua presença aí. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Mais uma vez. Mais um dia. Exato. É isso aí. Sobre o olhar sanguinário. Eu duvido. Não, sei não. Sei do velho homem, deixa aqui. Muito obrigado por você que está nos assistindo. Somos gratos pelo que Deus tem feito e pelo que Deus está fazendo a cada dia, né, Mano Gui? Com certeza. E gratidão. você que ainda, a gente tem falado, brincado, mas tem um pouquinho de verdade na nossa brincadeira aí. Você que chegou até aqui, não se inscreveu, não curtiu, Não. mano, você tá errado. Daqui a pouco Aproveita a oportunidade 20º aí. episódio. Mano, não custa nada. Tá Só assistindo todos e só não... dar um gostei ali, não se inscrever, ativar o sininho já e vida era. que segue. 3 segundos. Vai nos abençoar e eu acredito piamente que vai te abençoar também. Com certeza. E além do YouTube, estamos no Instagram, no Spotify, TikTok. TikTokers. A gente tem colocado os cortezinhos lá. Isso. Então você... Quai, né? o Quai. Daí então a gente tem na descrição do Instagram, a gente tem todos os links. É só você clicar lá e se inscrever em cada um. Tá bom? Muito bem, não esquecendo também dos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador master é a Top Lonas, uma empresa que vende adesivos decorativos, de recorte. Se você quiser envelopar sua casa, seus móveis, às vezes está com o móvel lá todo zoado, riscado, pode envelopar, não precisa jogar fora, né? Porque se você for na Casa Bahia hoje fazer um carnê, vai ficar caro. Mas o adesivo traz o novo para o seu móvel, para o seu eletrodoméstico, certo? Renova até a sua vida. Exatamente. A gente tem falado que brincado, na verdade, né? Que só não tem jeito pra morte. Mas do restante, você quer um móvel novo aí, envelopado, com custo-benefício excelente. Seu marido, né? Aproveitem. Muito bom, mas vale a pena, pessoal. Material maravilhoso, já vem protegido de fábrica, né? E vale sempre reforçar. Essa mesa foi envelopada com adesivo, numa porta que o Aldrin achou e virou a mesa. Mais informações só vendo no nosso Instagram. Vocês vão ver que da hora que ficou, né? Aliás, o resultado tá aqui. E também a nossa outra patrocinadora, que é a Luciana Gobo. Mano, sensacional. Sabor. Sensacional. Os doces maravilhosos, adoça a vida de uma forma maravilhosa. Bolo fit, você aí que tá começando a academia. Aí, ó. Até bolo fit agora. Bolo fit. A gente não esperava, mas chegou aí no mercado aí. Você experimentou. Muito bom, de verdade. Aí, né? Bom. Então, aproveita. Tem a bala, tem as tortas doces na travessa. Tem banoffee. Mano. Morangoff. Aproveita. Tem morangoff também? Se não tiver, a Lua tem que fazer agora. Colocamos no cardápio sem querer. Mas é isso aí, mano. Aproveita, que é muito bom mesmo. E se você sentir no seu coração, não seja desobediente. Patrocina a gente isso também. Aí. Obedeça aí, que com certeza a sua empresa vai ser abençoada. Tenho certeza que os recursos que o senhor vai prover para você também serão muito maiores aí. Exato. Então, seja um patrocinador. Não que seja só de dinheiro, mas uma permuta aí. Sim, igual a gente tem falado, as meninas gostam de ir no salão. Então, você que trabalha com salão de beleza aí, dá uma divulgada, quer dar né? Uma divulgada, brinco, fique à colar, vontade. Que você sentir no coração aí, estamos receptivos e abertos a receber o que você tem no coração aí. Tá bom? Show. E agora nós vamos começar, nós vamos apresentar o nosso convidado. Que eu vou falar pra você. Tem um convidado que a gente tinha que vir de terno. Sabe? Mano, ainda a gente não tem, mas eu vou. A gente vai bolar. Do motoquete. Aqui, do manto bordado. Colocar Guilherme, não sei o quê. Isso. Porque merece. Esse merece. Isso aí. E que honra, mano. Que honra. Eu, particularmente, é uma pessoa que já abençoou muito minha família, é um carinho muito especial. Então, pra mim é uma honra mesmo. E na hora que convidou, aceitou de bate-pronto. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ter que entrevistar. E tem uma história relevante, né, mano? Principalmente no assunto que a gente vai comentar aqui. E eu acredito que vai tocar a sua vida, não perca. Então, aproveita para assistir aí até o final, porque acredito piamente que Deus vai falar com o seu coração. Amém. Tá bom? E queremos apresentar o Pastor Henry. Isso aí, ó. Que isso, o homem está aqui. A honra é toda minha de estar aqui com vocês nessa noite tão maravilhosa. Obrigado, pastor, por ter aceitado, por esse tempo, que é corrido, né? Que isso. Obrigado mesmo. E, pastor, a gente
Vamos iniciar aqui. O assunto que iremos falar, como eu falei, é super relevante. E antes de mais nada, a gente gosta de conhecer o convidado. Sim. Então se apresente aí num belo resumo de vida aí, quem você é, quantos anos, família, quanto tempo de casado. Quantos filhos na fé, né? Isso aí. Filhos na fé são bastantes, para a glória de Deus. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Henry. 4 anos de ministério pastoral, dirijo a Igreja Viver no Reino, ministério que eu e minha esposa fundamos, né, próprio. São 18 anos de conversão, né? Dentro desses 18 anos tem 2 filhas maravilhosas, Manuela de 11 anos, Helena que tem 4 anos, faz 5 agora na segunda-feira. E acho que uma palavra assim que resume o nosso chamado, né, o meu e da minha esposa, é milagres, né? Deus de lá para cá, né, nos 18 anos de conversão, Deus tem feito muito milagres, né, na nossa vida, através da nossa vida, né? E para a glória de Deus estamos indo, caminhando sempre em frente, em nome de Jesus, para o alvo. É isso aí. Amém. Amém. É legal, pastor, você falou da conversão, né? Como que era o Henry antes da conversão, né? Cada um de nós aqui tem uma história, né, para contar. Sim. E como que era o Henry, como era o seu estilo de vida, como eram seus princípios, como que você se comportava. E quem virou o Henry depois da conversão, né? Como que foi esse processo para você? Cara, o Henry, vamos falar assim, o Henry antes da conversão, totalmente desvirtuado. É mesmo? Eu cresci numa família que o lar não era cristão, então muito perturbado, possessão, vi muita possessão. A minha família mexia num lado ruim, né? Não vou entrar em tantos detalhes, mas eu cresci uma criança com muito medo. Eu tinha medo de dormir sozinho, eu não dormia sozinho, eu tinha que dormir com meus pais, acordava de madrugada, perturbado. Então foi uma infância, né, ao mesmo tempo que eu cresci brincando, né, tendo amigos, por outro lado eu não gostava de ficar em casa sozinho. Eu tinha medo da noite, não gostava que anoitecesse. Se eu tivesse que ficar em casa sozinho, eu dava um jeito de ficar na rua, de ficar com os amigos, porque eu não gostava. Porque foram traumas, né, que eu fui carregando ali na minha infância. Até que eu falo assim, né, Deus ele escreve certo, né, de todas as maneiras, vamos dizer assim. E eu tive meu primeiro encontro com Jesus, foi num ano bem difícil, foi em 2006. Eu perdi meu pai no começo do ano, né, meu pai com 42 anos de idade. Então, para resumir, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha. Então, são uma família de 5, né? Minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. Você é o mais novo? Eu sou mais novo. Né? Eu tenho 36 anos, fiz agora 36, então sou o caçula aí da família, né? Então, eu presenciei muita coisa, né? E, então, eu perdi meu pai com 16 anos de idade. E ali foi um baque para toda a família, né? A família se desestabilizou de uma maneira ruim, né? Sim. A gente sofremos muito porque meu pai com 42 anos de idade teve um infarto fulminante, então nós perdemos ele. Então imagine, o provedor da casa, aquela pessoa que estava sempre ali, saiu e destabilizou toda a família, né? E eu particularmente, eu me fechei nesse período, né? Eu duvidei de Deus, eu duvidei das coisas que eu via, então eu não conseguia acreditar em nada, embora ainda eu tinha aquele medo, né, aquele temor, né, vamos dizer assim, mas no meu íntimo eu já não conseguia mais acreditar e eu chorava todo dia à noite. Era terrível, né, uma sensação ruim, de angústia, de perguntas sem respostas. Aí eu me lembro que minha mãe todo dia de manhã, ela levantava para fazer um café e eu me levantei naquela manhã, né, e aí eu olhei para minha mãe gostava de ouvir, né, uma rádio evangélica, né, que o pastor orava, né, colocava louvor ali, né, e ali eu cheguei e falei assim para minha mãe, coloca aí, liga para a rádio ali, pede uma oração por mim antes de eu ir trabalhar. Aí minha mãe foi lá correndo, pegou o telefone, né, ligou, falou, eu queria pedir uma oração pelo meu filho Henry e tudo. E esse foi o primeiro encontro, mas não ao ponto de eu me render, né, vamos dizer assim. Eu lembro que eu estava sentado, calçando a botina, né, para ir trabalhar, e aí o pastor da rádio falou assim, olha, a mãe pediu aqui uma oração para o filho, Henry, só que eu tenho um recado de Deus para dar para ele, né. Deus manda eu te dizer, Henry, que ele te visita toda noite no teu quarto quando você chora. Nossa. E aquilo foi chocante para mim, Deus né? É esse, né, cara? Eu falei assim, meu Deus, quem que... Eu pensei, né? Minha mãe tá falando da minha vida para esse homem. Só pode. Só pode. Né? E ele falou assim, Deus te visita, louco. ele vê você chorar. Cara. Ele fala, você tem perguntas
Mas Deus mandou te dizer que Ele está do teu lado. Basta você abrir a tua boca, que Ele quer falar com você. Ali foi um choque para mim, né? Sim. Mas ainda o coração endurecido, né? Mas ali Deus já estava amolecida, né? Aí minha mãe olhou para mim, né? Eu enxugando as lágrimas, né? Para não mostrar para ela que eu estava passando, né? Por esse momento de dificuldade, né? Difícil, né? Sim. De perguntas sem respostas, né? E ela olhou para mim, né? Eu olhei para ela e eu fiquei, meu Deus, né? O que é isso, né? Que sensação é essa, né? Como pode, né? E ali eu fui vivendo a vida, né? Fui tocando a vida, né? Não ia para a igreja. A minha mãe, fala assim, teve 2 períodos, né? Minha mãe, ela veio também de outra religião, né? Foi onde eu presenciei muita possessão. E ela se converteu, né? Se batizou e ela sozinha da casa que buscava. Ela que começou. Ela já era antes de você? Era antes de mim, ela antes de mim. Só que depois, quando meu pai faleceu, ela caiu. Ela não aguentou, né? Ela entrou síndrome do pânico, né? Aí foi vários processos que a gente foi passando, né? E ali eu falo, né? Num ano que pra mim começou ruim, terminou num ano maravilhoso da minha vida, num outro sentido, né? Foi quando eu conheci a minha esposa, a pastora Roberta, e através da vida dela que eu conheci a Cristo, né? Foi Deus usou ela, trouxe ela de uma cidade chamada Guaraci, né? O tio dela é vizinho nosso, brincamos, a gente sempre brincou junto como criança e tal. E naquele ano, né, a gente começou a namorar e através da vida dela que eu conheci Jesus. Deus, então ela é minha esposa, é minha companheira, é minha amiga, é minha confidente, é aquela, né, eu falei para ela até que Jesus ia nos buscar. Isso aí. E Deus com seus meios, né? Eu lembro também, eu conheci a Lauro em 2000 já te conhecia antes, mas em 2011 eu estava passando por um período tenebroso na minha vida. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso para mim. E se for necessário que o Senhor apresente alguém para me livrar desses caminhos aqui, eu gostaria muito. Mas se não tiver como, que o Senhor apresente de outra forma para que... E deu que a gente já se conhecia. Na virada do ano eu fiz essa oração, do dia 31 para o dia 1º. E no dia 3 de janeiro eu a encontrei dentro do ônibus. Rapidinho, assim, para Deus é rapidinho. Rapidinho, mano. Então Deus tem seus meios, né, mano? E hoje eu tô aqui porque, além das orações da minha mãe, tem o trabalhar de Deus aí que apresentou a Lauriele e ela me ajudou a sair da... E que Deus é esse, né, pastor? Porque, nossa, há pessoas que falam que Deus não existe, né? Ainda existe pessoas que dizem, mas... Sim. Porque como que Deus sabia, aliás, como que aquele pastor sabia da situação? Foi usado, né? Foi usado por Deus. Duas coisas, né? Um Deus desse e o poder da oração também. Sim. Porque foi pedir uma oração e, cara, isso é muito poderoso. E além disso daí, quais foram os primeiros desafios que você enfrentou? Porque... novo convertido, né, tem seus, seus desafios aí fora de série, né? Porque assim, o inimigo é sujo. Sim, porque assim, eu vim de um lar, né, como eu disse, não cristão. Então eu presenciei muitas pessoas possessas, eu presenciei muita coisa. Então, meio que eu quebrei uma tradição familiar, né? Eu e minha esposa, né? Quando nós nos convertemos, meio que a família um pouco virou para nós, porque a gente estava abandonando uma tradição aí de gerações, né? E eu me lembro que a minha esposa, né, a Bíblia diz, né? Mulher sábia edifica a casa, né? Esse foi o primeiro baque, né? Deus usando uma pessoa para falar comigo. O segundo foi a minha esposa, né? A gente ainda não era casado, mas acabamos morando junto, né? E eu ia trabalhar e ela começou a frequentar o culto, né? Ela e a tia dela ia pro culto toda terça, e toda vez ela me lançava um convite. Vamos conhecer, é legal. E eu sempre recusando, não quero, não vou. Negócio de igreja. Não gosto de igreja, não gosto de crente, né? Aquela história, né? Aquela história, né? E até que um dia, numa terça, eu levantei e falei, eu vou com você hoje. E aí eu falo que ela foi muito sábia, por quê? Porque ela chegava primeiro que eu, ela passou a minha roupa, deixou tudo arrumado, ela já estava pronta, porque a gente precisava pegar ônibus, nós não tínhamos carro na época, e eu cheguei cansado. Pensa num dia que você mais trabalhou na vida, foi aquele dia. Uma metalúrgica, rapaz, eu não vi a hora de chegar em casa, tomar um banho e descansar. E quando eu cheguei, ela pronta, né, sempre com um sorriso, me recebendo, e ela, hoje a gente vai, né. Aí eu, hoje eu não vou não. Mas por quê? Eu falei, tô cansado, trabalhei demais, deixa pra outra semana. Ela, vamos. Aí eu, quer saber? Eu vou por causa de você. Senão eu não iria. Aí a sabedoria, né? Não, amor, se é por minha causa, fique em casa. Eu não quero que você vá por minha causa.
aquilo foi como uma espada no meu coração, que eu falei, é isso que eu pensei agora. Não, vou tomar banho então. Agora eu vou. Tomei banho, pegamos um ônibus, né, chegamos na igreja e ali é onde eu tive um encontro mesmo com Jesus. Ali eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido, um amor, né? Eu olhava para as pessoas e ao mesmo tempo, como é que eu posso descrever? Eu sentia uma presença e eu me achava indigno. Eu não me achava no direito de estar ali. É como se os meus pecados estivessem me esmagando ao mesmo tempo e eu... Constrangendo ao ponto de falar aqui não é meu lugar, né? Aqui não é meu lugar, eu não posso estar aqui. E ali as lágrimas começaram a rolar do meu rosto. E ela começou a olhar para mim e eu, cabeça baixa, comecei a chorar. E eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ali o louvor, ouvindo, aquilo me tocando, a palavra. Eu me lembro que o pastor que pregou falou, quem quer aceitar Jesus, estava eu, com a mão levantada. Opa. Primeiro culto, eu falo assim, né? Foi Deus que marcou o encontro comigo naquele dia, né? E ali eu aceitei Jesus. E ali foi um desafio, porque a partir daquele momento eu falei, é Jesus que eu quero para minha vida, é Ele que eu preciso, é Ele que eu anseio, é Ele que eu vou até o fim. E ali foi uma luta com a família, né? A família não aceitava, a família queria que a gente mantesse a tradição. Minha mãe fez uma grande oposição, não a nós, mas à família, dizendo, olha, esse meu filho está se sentindo bem, eu acho que ele deve continuar, ele deve, né? Não vou impedi-los, né? E ali, através do nosso posicionamento, meu e da minha esposa, Deus conseguiu ganhar toda a nossa família, né? Um pouquinho foi, né? Transformando todo mundo. Um por um, Deus foi transformando, foi trazendo o meu irmão, foi trazendo a minha irmã, foi trazendo o meu avô, que era o pai, né, de toda aquela da família, né, e a conversão do meu avô foi maravilhosa, né, então foi grande, foi batalha, né, vamos dizer assim, né, mas para a glória de Deus eu pude ver como diz Josué, né, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né, então foi maravilhoso, né, vemos um por um, não só pelo lado meu, mas também pelo lado da minha esposa, né? Meu sogro, né? Suas tias, né? Hoje eu falo assim, quem vai lá na igreja, né? Vê a nossa família toda tá lá. Tá todo mundo junto ali, mais de 15 anos, né? Que da hora. Conversão. Que da hora. Firme e forte na rocha. Firme e forte. Muito bom. E pastor, né? Durante essa caminhada toda, né? A gente tem várias lutas, várias experiências que marcam a nossa vida. E eu sei uma que você tem, assim, que eu gostaria que você falasse, um trabalho secular, que eu lembro que você comentou, uma vez trocando ideia, você comentou sobre uma empresa que você trabalhava e teve um mover muito grande ali, um propósito de Deus. E você falar sobre essa experiência, né? Como que foi, que é na Hyundai. Sim. Então, aquilo, assim, eu falo porque marcou a minha vida. Eu acredito que muito... assim, eu falo, é um trabalho secular, né? Como a gente tem o nosso aqui também. Sim. Essa experiência no trabalho, né? Onde a gente mais fica, né? Às vezes fica mais tempo no trabalho que na família, né? E é um grande campo missionário, onde a gente estiver. Sim. É um lugar pra gente evangelizar e ser evangelizado. E gostaria que você resumisse pra gente essa história, de como foi, como que Deus falou contigo naquele tempo. Eu lembro que você comentou que Deus te honrou. Ali foi um processo difícil da forma que você saiu. E depois, mas Deus honrou e foi muito impactante. Sim. Ali na Hyundai, né, eu tinha um propósito, né? Eu fiz um propósito com Deus. A empresa estava instalando ali em Piracicaba, né? E eu queria trabalhar lá. E aí eu fiz um voto. Eu orava todo dia, mandava 7 currículos. Todo dia mandava 7 currículos. E aí Deus abriu a porta, me honrou, né? Me colocou lá dentro. E só que eu entendi que eu estar lá não era só o fato de minha família ser abençoada pela empresa, né? Pelo salário que a empresa poderia me proporcionar, sim. Mas também pelas vidas que estavam ali, né? Ali eu falo assim que foi o meu maior campo missionário. Ali até alguns amigos me apelidavam o Henry e os 12. Porque onde eu estava tinha 12 pessoas ali querendo ouvir eu falar de Jesus, querendo ter com sede de Deus. Ali eu vi Deus restaurar casamentos, né? Pessoas que estavam à beira do divórcio, né? E ali com oração, leitura da palavra, né? Eu vi Deus restaurar, eu vi Deus batizar pessoas ali de uma maneira maravilhosa, né? Pessoas que estavam sobrecarregadas, né? Deus pegou o fardo, né? Tirou o fardo, né? E ali chorando. Até recentemente, né? Acho que eu falava recentemente, faz um ano, um dos que eu discipulava, né? Eu sempre falava para ele, confia que um dia você e a sua esposa estarão na igreja.
E ele, pastor, eu creio. E há um ano atrás ele me mandou uma mensagem. Pastor, estou te mandando uma mensagem para dizer que valeu a pena. Minha esposa está se batizando hoje. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Então foi maravilhoso, né? E foi esse processo. Eu não tinha sossego no almoço. Eu almoçava, descia, o pessoal estava me esperando lá. E ali eles queriam ouvir, tinha sede de ouvir de Jesus. Então ali a gente fazia uma leitura da palavra, contava um testemunho de vida, né? E ali Deus foi alimentando a sede, quando eu vi, né, falava em Rios 12, tava lá 12 pessoas ali. Toda a volta. E eu ali falando de Jesus, né, claro, sempre respeitando o horário de trabalho, sim. Trabalhava, né, sempre no meu período de almoço, ou no meu café, eu tava ali falando de Jesus. Então foi 4 anos assim de bastante semeadura e de muitas colheitas ali dentro, né? Fiz amigos, né, pude falar de Jesus no tempo que me era oportuno, só que aí é onde Deus fala, né? A porta está se fechando, porque é onde Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu relutei bastante, mas eu lembro que eu estava na igreja orando numa sexta-feira e eu ouvi uma voz bem clara. Tô eu fechando a porta. Eu, meu Deus. Como assim? Como assim? Né? Minha filha, né, mais velha, né, 4 anos de idade, Senhor, né, eu chorei tanto para o Senhor abrir essa porta para mim, né, agora que o Senhor vai me tirar. Deus falou, eu vou fechar. Eu falei, Deus, então eu quero fazer uma prova com o Senhor. Eu quero 3 testemunhas, tirando a minha esposa, que o Senhor está falando comigo hoje que eu vou sair. Aí Deus falou, pode falar para quem você quiser. Aí eu lembro, né, que eu cheguei em casa, né, minha esposa viu que eu estava em silêncio. E ela, amor, aconteceu alguma coisa? Eu falei, amor, aconteceu. Deus falou que vai fechar a porta, que eu vou sair e que a partir desse momento a gente vai viver da obra. A gente vai ser encaminhado para o ministério. E ela, amém, se Deus falou, eu creio. Então vamos continuar orando. E ali eu falei, né, para alguns irmãos, né, e falei para um irmão do trabalho. E eu me lembro que faltando próximo de eu ser mandado embora, né, eu tive um sonho. Nesse sonho eu entrava para trabalhar. E ali o meu encarregado me dava a minha demissão, fazia-se um corredor assim, eu me despedia de todo mundo e ia embora. E eu falei, nossa, que sonho, né? Que foi estranho, né? Doido. Negócio é esse. E eu tava aqui, a gente ia, né, a gente ia sair de férias, né? E eu tava feliz, falei, vou sair de férias, descansar um pouco. E eu lembro que foi numa terça-feira, trabalhando. Aí meu encarregado, o gerente quer falar com você. Isso aí antes do serviço ou depois do serviço? Depois do serviço. Nossa, depois que eu trabalhei o dia inteiro. Aí eu pensei, vou assinar minhas férias, né? Eu tava pra pegar férias, né? Aí o Espírito Santo pra mim, não. Você tá sendo mandado embora. E eu, nossa. Cheguei uma mesa igualzinho, o meu encarregado, o diretor financeiro e meu supervisor. Meu supervisor começou a chorar. E ele disse, olha, hoje estamos fazendo seu desligamento da empresa. Aí eu falei, eu agradeço por esses anos, né? Assinei minha rescisão, saí, aí meu encarregado era cristão, né? E ele chorando, como é possível? Sua demissão não passou por nós. Não, tem que fazer algum jeito, alguma coisa, porque tudo passa por nós. Sua demissão não passou por mim. Aí eu lembro que eu bati no ombro dele e falei, não passou por você, mas é plano de Deus. Então, aí eu contei pra ele, né? Aí ele falou, Henry, e todos esses anos, você é um exemplo aqui dentro. Você não vai sair como um bandido. Você vai se despedir de todo mundo. Aí eu me despedi de todo o pessoal do setor onde eu trabalhava, um por um. A gente foi conversando, foi no ambulatório, aquela coisa, né? Sim. Aí tinha um táxi me esperando para mim ir embora. Quando eu cheguei em casa, a ficha cai. Pô, tô sendo mandado embora. E o sonho veio à tona, né? Veio à tona, né? Nossa, cara. E eles não gostam muito, assim, nenhuma empresa gosta de se despedir, né? Não. Sim, sair dessa forma honrosa. Eu trabalho numa empresa que é tipo, tá um chefe mais outro, né, se assina a demissão ali, eles catam você, levam no ambulatório portaria e tchau e benção. Eu lembro que ele falou assim, pra mim, né, meu encarregado, nem que eu tenha que ser mandado embora junto com você. Mas você vai se despedir de todo mundo. Ele falou, vamos lá, você vai pegar os seus pertences pessoais e vamos despedir todo mundo. Aí ele foi falando com um, falando com o outro, falando com o outro, né? Se despedindo, né? Só sei que a minha despedida demorou 1 hora pra mim ir até o ambulatório, né? Mas aí depois todo mundo, né? Cheguei, minha esposa estava em casa, choramos junto. E ali eu e ela abraçamos e falamos, vamos junto.
Se Deus quer, então vamos seguir em frente. E ali vocês entenderam que... Ali, assim, né, entendemos em partes, né? E ela entendeu mais do que eu. A minha esposa aceitou, eu não. Eu me fechei, relutei, porque... Imagina, é o provedor da casa. Não. Acho que a dignidade do homem tá ali também, né? Jeito. Pô, levantava às 4 da manhã, meu celular despertava, eu não tinha o que fazer. Eu ficava louco dentro de casa. Nossa, os primeiros dias deve ter sido... terrível. A primeira semana andava desinquieto, coçava a cabeça. O que eu vou fazer? Eu ficava, Deus, o senhor quer que eu viva da obra, mas... E aí? Qual é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Eu tô parado aqui e vou fazer, né? Então muito louco, né, cara? Difícil, né? E eu relutei tanto que eu lembro que naquele ano eu fui trabalhar, cara. Eu não aguentei. Eu fui trabalhar. Eu conversei com o irmão, tem uma empresa, se eu não me engano, como é o nome da empresa? De material, eu sei que é uma empresa, eu não me recordo o nome. É americana mesmo? É, americana, Luitex. Luitex, lembrei o nome. E eu falei, eu vou trabalhar lá. Aí conversei e tal, cara, mas o seu salário é alto, né? Não dá pra gente... Não, reduz o salário aí. Que eu quero trabalhar. Não tem problema não, aceito ganhar menos. O importante é trabalhar. E eu fui. Cara, primeira semana trabalhando, né, todo feliz, final de ano, falei, pô... Porque pra mim foi assim, eu não ter condição de dar um presente pra minha filha, pra mim é cúmulo, né? E eu falei assim, não, eu quero fazer algo. Então vou trabalhar, nem que chega no final do ano, comprar alguma coisa pra minha filha, ter alguma coisa em casa. E aí eu lembro que eu tava num caminhão, tinha um compressor de 500 quilos, ele prensou a minha mão, o compressor minha mão e o caminhão, esmagou minha mão. Ali eu gelei e falei, meu Deus, perdi a mão. Quando todo mundo ficou desesperado, na hora que tiraram o compressor, né, eu olhei pra minha mão, meu dedo da aliança estava virado. Aí eu mesmo catei o dedo assim, virei ele de volta. Já dei glória a Deus que não esmagou a minha mão, né? Virei de volta ali, saí, fui pro hospital, né? Aí viram lá, tiraram o raio-x. Um médico, milagre, cara, não quebrou sua mão? Falei, não quebrou. Ele falou, milagre. Ele falou, milagre que aconteceu. E ali eu já entendi que era um recado de Deus, né? Aí minha irmã me ligou, vem jantar em casa, né? E gente, eu vou contando história pra vocês. Tem muita coisa aí pra contar. E ali, cheguei lá, eu e minha esposa, né? A gente jantando, né? Minha filha. Aí uma irmã toca a campainha na casa da minha irmã. Oi, Cris, seu irmão tá aí? Ela, tá. Eu falei, eu tenho um recado de Deus pra dar pra ele, né? Aí eu já meio revoltado, né? Recado de Deus, meu pai do céu. E ela, olha, né? Eu nem pastor eu era, pastor Henry. Deus manda eu te dizer, se você insistir, você volta no caixão. Esse foi o primeiro livramento para hoje. Pai amado. E eu falei, meu Deus, coloquei a mão assim, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí minha esposa, para. Obedece Deus. Não teima não. Aí olha pra mim. Quem disse que eu obedeci? Não, aí eu comecei a barganhar com Deus. Nossa, aí eu comecei a... Né? Ó, aquele diálogo, né? Como assim? Mania besta que a gente mania tem, que tem, né? que a gente tem, né? Eu falo, eu já conversei com você, a gente é o mesmo, sei lá, tontice nossa. Sim. O que a gente tem na cabeça a gente é o dono do jogo, né? Dita as regras, a gente... E não é assim. Eu comecei... Tem controle. Não, eu falei assim, ó Deus, seguinte, né? Me dá uma semana. Eu trabalho uma semana... Chega próximo do Natal, pego um dinheiro e eu vou embora. Eu tinha um carro, né? E esse aqui foi um milagre que eu falo assim, extraordinário. E a minha esposa, amor, não teima com Deus, amor. E ela sempre me avisando. Amor. E eu, não, amor, é uma semana, eu tô pedindo pra Deus uma semana. Eu vou trabalhar uma semana, recebo um dinheiro, né? Melhor, né? E a gente consegue passar o Natal, o Ano Novo, né? Tranquilo, né? E ela falou, tudo bem, você que sabe. E aí eu lembro que a gente saiu pra jantar no domingo e eu falei, vou abastecer o carro. E eu parei no posto de gasolina, essa cena não sai da minha cabeça. Eu dei a chave pro frentista. E eu falei, completa aí pra mim, né? E eu vi ele demorando. Aí eu olhei pelo retrovisor, me subiu uma ira. E minha esposa, o que é que eu tô acontecendo? Ela, o frentista quebrou a chave na tampa do combustível do carro. E ela, não acredito. Quebrou. Na tampa do combustível. E eu olhando pro retrovisor. E eu bravo. Falei, Deus, eu vou brigar. O velho homem querendo. Eu vou brigar. Eu não acredito, eu vou brigar. O Espírito Santo, assim, ó. Escuta, você vai teimar até quando? Você não vai falar nada. Você vai amanhã pedir a sua demissão.
essa é a última chance que eu tô te dando. Aí quando o cara chegou, eu falei, você quebrou a chave, né? Ele falou, quebrei. Eu falei, não tem problema. Ele, o posto é seguro, encosta o carro aí e eu vou ficar trabalhando a noite inteira, eu olho pro senhor, não tem problema não, você manda um chaveiro vir. Eu falei, tá ok, né? Aí eu pensando, né? Falei pra ela, liga pro seu pai pra vir buscar a gente, né? Uhum. E ela ligando, aí o Espírito Santo, pega esse cotoco, põe na ignição. Catei o cotoco da chave, botei na ignição, o carro deu partida. O frentista olhou pra mim assim, o que tá acontecendo? Falei, não sei, cara, mas eu vou embora até em casa. Cheguei com o carro sem chave, funcionando. Nossa, eu encostei o carro na garagem, o carro parou de pegar. Nossa, aí eu fui fazer teste no outro dia pra ver se era loucura minha ou era Deus, tentando dar partida de jeito nenhum. Nada, nem não tinha chave, né? Quebrou mesmo. Arrebentou, só ficou redondinho ali. Redondinho, não tinha como, impossível. Aí eu fui lá, fiz a cópia da chave, né? Aí eu cheguei lá na empresa, né? Aí o dono tava lá, né? O seu Luigi, né? Aí ele, você veio pedir demissão, né? Eu falei, eu vim. Ele, eu sabia que você não ia ficar, você é um cara diferente. Aí eu olhei assim, achei estranho, falou, você é um cara diferenciado. Caramba. Ele falou, o dia que você precisar, pode a porta tá aberta. Mas você tem algo aí que você precisa fazer. E ali eu saí, e ali eu esperando em Deus. E daí, como que foi? O próximo passo aí chegou? Não, eu passei um ano assim de provisão mesmo. Todos os aspectos. Por isso que eu falo, resumo em milagre. Já viu Deus multiplicar combustível? Combustível não, mas já vi sal e arroz. Sal e arroz, né? Deus multiplicou combustível. Porque assim, a Bíblia diz que o justo, né? Ele vive pela fé. E fé. Eu lembro que eu tava com esse carro ainda, minha mãe, preciso ir por uma chácara em Paulínia. E eu com o carro na reserva. E eu tinha um cartão, né? Que esse cartão eu não usava porque era emergencial, porque não tinha como, então, caso de emergência, tem que usar ele. Caso contrário. E aí eu falei, vamos, né? Aí eu lembro que eu passei, né? A prima dela pediu também carona, eu deixei ela no cabeleireiro. E eu achei comigo, assim, né, aqueles cálculos loucos, né? O que tem aqui de combustível dá até o Zanaga. Paro no posto, abasteço. Eu pensei que a chácara era ali. Eu não sabia que era em Paulínia. Cheguei lá para abastecer, aí Deus falou assim para mim, você tá sem cartão. Aí eu falei pro ventista, não abastece, tô sem cartão. Ele, mas vai dar tempo? Eu falei, vai dar tempo. Toca o barco. Como é que vai? Eu falei, mãe, onde que é essa chácara? Cortando por dentro ali, sabe, do aterro, ali Santista, né? Fui embora, peguei aquela avenida e embora. E fui embora, fui pra Paulínia. Chegando em Paulínia, meu Deus do céu, e agora? Eu tô desesperado. E eu ligando pra minha esposa, prepara, porque eu deixei minha mãe na chácara e eu voltando embora. Naquele breu, naquele escuro, e eu indo embora. E eu falei, meu Deus do céu, e o carro indo embora. E Deus vai. Aí quando eu cheguei perto da Santista, já comecei a dar glória a Deus, falar sozinho dentro do carro. Deus, se acabar aqui... Pelo menos já tô na porta da casa. E eu fui indo. Aí eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui, me leva até em casa. Cheguei em casa, peguei o cartão, eu encostei o carro no posto de gasolina, acabou a gasolina. Nossa. Literalmente foi só pelo cheiro. Só pelo cheiro. Aí eu falei pra minha esposa, quando eu for buscar minha mãe, você vai comigo pra você saber. A distância aqui. A distância foi o quê? Quanto daqui em Paulínia? Dá uns 40 km mesmo. Por aí. Mais ou menos. Por aí, mas indo numa chácara. Mas na reserva. Daqui lá voltei e eu falei, Deus, o Senhor multiplicou a gasolina dentro desse combustível aqui. Então foi uma das coisas, mas algo assim que me marcou no chamado e eu vi o cuidado, eu lembro que esse é um baque, era o que eu não queria, né? Sabe quando Jó diz, o mal que eu temia, esse me sobreveio, né? O mal que eu temia me aconteceu. Eu lembro que eu estava orando à tarde e a minha esposa estava sentada assim, né, na beira da mesa. E eu abri a porta, ela olhou sempre serena. Nunca discutimos por nada, por questões financeiras, né? Pelo contrário, sempre estamos juntos. Na alegria, na tristeza. E aí eu olhei para ela, ela falou assim, olha amor, eu não quero te entristecer tudo, mas não acabou. Mas hoje a gente só tem uma cenoura e 2 hambúrguer para comer. Nós não temos mais nada. Ali para mim foi Nossa, isso aí foi uma facada. Eu nem lembro, passou tanta coisa assim na minha cabeça que eu fiquei assim. Eu lembro que eu só voltei pro quarto. Eu falei uma coisa, falei, Deus,
não acabou. Ainda tem um pouquinho de farinha na botija. E voltei, sentei no sofá, né? E ali o telefone nos toca. Aí a avó dela liga, né? Fala, tem como você me levar num lugar? E eu falei, vamos lá ajudar ela. Aí de repente o telefone toca de novo. Uma tia dela liga e fala, onde vocês estão? Fala, a gente tá aqui na casa da avó. E ela, eu queria levar algumas coisas para vocês. Vocês se importam? Eu, não, de maneira nenhuma. E ela, eu tava no mercado fazendo despesa e Deus tocou no meu coração para comprar algumas coisas para vocês. Vocês aceitam? Eu falei, claro. Orei, agradeci, coloquei no carro. Eu chegando em casa, meu portão abre. A gente tava colocando as coisas na mesa. Meu portão abre, uma outra tia dela, né, vizinha nossa. Vocês foram no mercado? E a gente falou, não, nós ganhamos. E ela, porque eu estava no mercado e Deus mandou eu comprar essas coisas para vocês. Nossa. E ali a gente começou a chorar. E eu lembro que minha esposa guardando as coisas, né, orando, agradecendo, eu em lágrimas. Eu lembro que eu entrei assim no banheiro, tentando conter, né, a emoção, né. O Espírito Santo disse assim para mim, eu disse para você que nunca ia faltar. Enquanto você for fiel a mim, a comida na sua mesa nunca vai faltar. Eu acredito que esse é o ponto crucial, né? A gente acreditar, né? A gente é igual Tomé, né, mano? Enquanto não acontece, a gente separar, né? Sair de uma CLT, Deus falar, eu quero que você trabalhe pra mim aqui, largue isso. Eu acho que isso é o mais difícil, né, mano? A gente confiar. Sim. A gente fica relutando, né? Eu acho que eu aprendi, a minha esposa soube lidar com mais facilidade do que eu, né? Eu que, na verdade, eu entendi que Deus estava me ensinando, né? Ela já estava lapidada, ela já estava lapidada, né? Era eu que precisava ser lapidado, ser moldado, né? E aí ele passou um tempo, o pastor Silas, né? Que para nós, ele, a Leonor, foi um pai, né? Tudo que eu aprendi, né? Ele, a Leonor, que nos ensinou, e ele nos chamou para o ministério. Aí dali em diante, Deus começou a nos lapidar no ministério pastoral, né? Que bom. Bom, muitas histórias. Tem. Nossa, e assim, maravilhoso mesmo. Você falando história, tem uma história assim, né? Vocês falaram, né? Só mudando assim o assunto, né? Sobre as dificuldades, né, de cristianismo. Eu lembro da conversão do meu avô, que foi linda. Meu avô, ele era o pai, ele era o cabeça, né, de toda a família. Matriarca, que eles falam, né? Patriarca, né? Benzia, fazia um monte de coisa e tal. E ele foi acometido de um câncer. E quando ele descobriu que tinha câncer, né, não é que eu não conversava mais com meu avô. Por eu ter me convertido, eu perdi afastou, muito. Né? Os amigos mesmo se afastou. Eu perdi muita coisa, né? Eu falo assim, né? Eu perdi, mas ganhei muita coisa. Né? Eu lembro que o meu avô, ele me ligou pra minha mãe e falou, o Henry tá aí? Aí minha mãe falou, tá. Tem como ele vir aqui na minha casa e orar por mim? Pra família foi um cúmulo. Como um rapaz vai vir aqui orar pelo Senhor? E aí eu cheguei lá na casa dele e ele falou assim pra mim, olha, filho, eu quero que você venha 3 sábados falar pra mim do seu Jesus. Imagine meu coração. Poxa vida, eu ganhei tudo, ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Sem ter jogado, né? Sem ter jogado, eu ganhei, porque privilégio, né? A família inteira olhou assim, como pode ele? E ali eu falando, e ele, como eu faço? Eu falei, você tem que crer. Primeiro dia. Aí é onde houve a guerra espiritual, porque a família chamava uma, sei lá, benzedora, não sei quem era, para orar pelo meu avô antes, depois que eu ia embora. E a família me xingando, porque não queria que eu tava lá, alguns me xingavam, tudo. E aí eu saía e entrava. Aí eu lembro que foi eu, minha esposa, minha mãe, a tia dela, a Rosa, né, que foi ela, e a minha esposa que foram juntos primeiro para a igreja, e uma irmã chamada Irmã Silvia, que foi uma benção, essa mulher foi uma benção na minha vida. E nós 5 íamos lá, né, orar, e tem mais uma irmã, a Irmã Gra também, e íamos 6. Primeiro dia. Segundo dia, no terceiro, a minha tia me liga, nem vem ver o vô, porque ele não ouve, ele não se mexe, tá seco, então ele nem vai saber que você não veio. E eu vou. Eu fiz uma aliança com ele, 3 sábados. Aí eles chamaram essa mulher, né? Ao mesmo tempo. Antes de mim. Quando ela chegou na casa do meu avô, ela falou assim, olha, eu não consigo fazer o trabalho pro seu Oswaldo. Os meus guias não conseguem tocar nele. Tem algo na vida dele que é muito mais forte. Pai amado. Ela pegou o carro e foi embora.
Eu cheguei, essa irmã Silvia, ela tinha dom de visão. Ela olhou e começou a chorar. E eu falei, vô. Aí ele sorriu. Eu tô arrepiando aqui. Quando ele sorriu, eu catei na mão dele assim e falei, hoje eu vim fazer diferente. Eu vim fazer oração de confissão. Eu sei que o Senhor me ouve. Se o Senhor quer meu Jesus, aperta minha mão. Presta a mão aí. Ele fez assim, ó. Ele apertou. Apertou. Eu quero o seu Jesus. Nossa. Aí eu comecei a chorar. Falei com ele e tudo. Aí acabou essa irmã chorando. Ela, Pastor Henry, né? E eu nem pastor era. Ele me chama de Pastor Henry. Pastor Henry, tem 2 anjos guardando a vida do seu avô. Só esperando a ordem de Deus para recolher. O seu avô tá indo salvo. Nossa. Aí eu chorei demais. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, meu telefone toca, ó, o vô Oswaldo faleceu. Eu chorei de alegria de saber que ele partiu com Jesus. E que testemunho, mano. Né? Então foi algo muito forte assim na minha vida. Né? E até antes da gente entrar nessa questão da pastoral, pra gente conhecer como que foi o chamado, como que tem sido até hoje, né? Nesses 4 anos já. Acho legal a gente falar um pouco de casamento também, até a gente chegar lá. Até ele já abordou, né, que a esposa, a mulher sábia edifica a casa, né? Então a gente certeza. Vai entrar nesse tema também. E como que foi, pastor, a história de vocês até hoje, como vocês, se quiser detalhar mais, né, como vocês se conheceram e o processo até o casamento, porque geralmente sim, o cristão passa umas lutas. Passei todas as outras, você pensar. Essa foi uma das grandes batalhas que eu passei. Por quê? Porque eu falo assim, ó, até o curso, né, que a gente dava, né, que chamava Antes do Sim, muito cristão quer casar por princípios errados. E a gente fala abertamente, geralmente é por causa do sexo. Né? E não é, o casamento é muito mais do que isso. Né? E eu, né, eu não era convertido, né, minha esposa também não. Nós acabamos morando juntos sem ser casado. E depois que nós convertemos, isso foi eu dei munição para o inimigo bater em nós. Porque, cara, eu não podia falar de Jesus. Você sabe que é ouvir de alguém, como é que você vai falar de Jesus, você não é casado, cara? Você é amaziado. Tipo assim, então feria muito a gente. A gente era muito ferido com isso, né? Eu e ela, né? E eu ficava, Deus, eu preciso me consertar. Eu não quero andar errado, né? Embora eu falei assim, eu quero andar perante a lei corretamente. Se a lei exige que o marido e a mulher tem que casar, eu quero casar. Eu não quero fechar as brechas, vamos dizer assim. Então foi uma luta constante. Né? E eu e ela orando. E eu falei, amor, eu não vou assinar atestado de pobreza, a gente não vai. Mas então a gente vai juntar um dinheirinho aí e vamos pagar o nosso casamento. E aí, cara, juntei um dinheiro, pagamos o casamento, cheguei para a família e falei, não tem festa, é um almoço de domingo, né, para os familiares mais próximos, né, porque o nosso, quem quiser ir, o nosso objetivo é casar. E ali Deus nos surpreendeu, porque eu não tinha dinheiro para fazer uma festa, eu ganhei uma festa de 2 dias, com chácara e tudo, você pensar. Que beleza. Se eu me sacudisse naquela época, eu não tinha R$1 no bolso. mas tremendo, não sei uma moeda. Não sei, mas Deus. Não, aí a família começou a juntar. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. E eu lembro, né, como foi a conversão do meu irmão. Ali Deus ganhou meu irmão. Porque eu tinha um carro e eu tava com IPVA atrasado, documento atrasado. Fala pra você, irmão, o ano terrível. Vamos se dizer assim, né? É o que diz, né? A leve e momentânea tribulação, né? Sim, passando uma tribulação, eu e minha esposa. E ali meu irmão falou assim pra mim, eu vou emprestar um dinheiro pra você pagar o documento do carro. Porque cara, você precisa do carro. Se a polícia te pegar, você tá enrolado. Né? Vai marcar com peixe. E aí eu cheguei, nós consultamos, né? Ali, né? E eu casando. Imagine, casando, documento atrasado, e o pessoal organizando festa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E eu ganhei 2 festas de casamento, né? Essa foi a primeira, 2 dias, e vamos fazer isso. Aí o mercado deu um bolo, eu comprei, acho que eu ia comprar 15 quilos de bolo, olha só o tanto de bolo. O mercado me deu mais 10 quilos a mais, me deu. Nossa! De bolo, um bolo do tamanho dessa mesa aqui, enorme. Eu não sabia como ia fazer com tanto bolo no casamento. Cara, um bolo de mais de 20 quilos, né? Então, igual a inauguração de cidade. Né? E aí, eu olhei lá, consultamos o documento e aí o meu irmão, a gente viu, dava uns R$3.000 mais ou menos para pagar. Aí meu irmão, vou te emprestar, amanhã nós vai no despachante. Chegamos lá no despachante, né? Aí o meu irmão peguei o documento, a gente vai fazer o documento desse carro. Aí o cara puxou, licenciamento, transferência, mais a nossa taxa, acho que 300 e poucos reais. Aí eu, 300 reais? Aí o cara, só tem isso pra fazer.
Aí meu irmão, não, tá errado, cara. Tem IPVA aí, tem coisa atrasada. Aí o cara do despachante falou, não tem nada atrasado não, tá tudo pago. Aí o Espírito Santo pra mim, eu que tô trabalhando. Aí meu irmão começou a debater com o dono do despachante. Não, tá errado, eu puxei. Aí o dono do despachante falou assim, meu irmão, cara, se você não pagou, alguém pagou por você. Tá tudo pago. É só o licenciamento. E o documento. Mano. Aí eu, glória a Deus. Paguei os 300 e pouco. Não deu nem tempo de eu testemunhar. O diesel. Cheguei assim. Aí meu irmão chegou em casa, Jesus pagou o IPVA do Henry, Jesus pagou o documento do carro do Henry. Então pra ele foi uma surpresa enorme, porque ele nunca tinha testemunhado algo assim. Né? E aí minha esposa, o que aconteceu? Eu falei, Jesus pagou o documento do nosso carro. E ela não acredita, eu falei, pagou. E aí veio o casamento, festa de 2 dias, os amigos. Eu falo, né, Deus é um Deus de não só de abundância, né, mas não é Deus de desperdício. Mas tinha tanta comida que eu não sabia o que ia fazer. E eu tava no domingo assim na chácara, né? E eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer essa comida? Ninguém quer levar embora. Carne tinha mais de 20, 30 quilos de carne. Pra assar. Fora a mesa de fruta, fora tudo. E o povo tudo deu e falou, ó, se vira. Falei, tem comida aqui pra estoque aqui. E aí uma senhora bateu na porta de casa. E aí ela falou assim, na porta da chácara. E aí eu atendi. E ela falou assim, moço, eu não tenho nada que comer em casa. Eu falei, não, a senhora tem. Aí eu falei, a senhora é minha convidada de honra, entra pra dentro dessa chácara. Tudo que a senhora vê de comida, a senhora pode pôr e levar embora, que o pessoal vai te dar. A mulher começou a chorar, eu comecei a chorar. E eu falei, pode levar tudo. Você tem filho? Leva bolo pra eles. Leva doce, leva fruta, leva carne. Leva, à vontade. Pode levar. Ela não conseguia levar de tanta comida que ela levou. Ali eu entendi, né, que Deus nos abençoa para abençoar também outra vida. Não fica só na gente, né? E ali, eu lembro que depois que nós casamos, eu ouvi de um irmão, né, que não nos conhecia, falando, o acusador, Deus coloca por terra hoje. Hoje ninguém vai mais te acusar de nada. E ali eu me senti paz. Fechou a brecha, né? Fechamos a brecha e ali, né, a gente pôde passar também a nossa vida de casado, né? Que não é fantasia, né? Passa lutas, dificuldades. E eu lembro que nesse período que eu saí da Hyundai, eu chorava muito porque eu não conseguia prover. E aí eu lembro que minha esposa estava na sala, eu saí do quarto e falei assim pra ela, você casou com um homem miserável. Eu falei, eu não consigo te dar nada. Eu falei, a gente tá dormindo no chão. E ali ela me abraçou e falou assim pra mim, amor, nós estamos juntos, no mesmo barco, na alegria e na tristeza. A gente vai. Ali me deu força, ali eu entendi que eu não tinha só uma mulher, eu tinha uma esposa, uma companheira do meu lado, que em todos os momentos estaria do meu lado, né? Ali eu entendi, não, Deus, o Senhor tá moldando eu, porque ela já tá pronta, né? E ali a gente foi seguindo a vida em nome de Jesus. Que louco. E você comentou no início, né, que daí você, além do pastoreio, né, ali junto com o pastor Silas, você começou a ficar à frente do ministério de casais. Como que foi isso? De noivos, né? Foi gratificante, né? A gente pôde passar um pouco da nossa experiência de casal, de mostrar que o casamento é um mistério. Não tem outra palavra que resume um casamento. Ele é um mistério, né? São duas pessoas dispostas a fazer o outro feliz. Além do mistério, a renúncia todo dia, né? Exatamente. Você tem que... O seu ego ali é todo dia esmiuçado ali, né? Esmiuçado todo dia. Ali você tem que entender que, como diz, né, Pedro, né, 1 Pedro, se não me falha a memória, fala, né, o homem que não trata bem a sua esposa, as suas orações são interrompidas, né? Então, né, ali eu pude passar isso para os noivos, né? Mostrar que o casamento é muito mais além do que sexo, do que amor. É vivido, é vivência, é um dependendo do outro, como você falou, negando a si mesmo, né, para fazer o outro feliz, né, para fazer isso dar certo, né? Eu acredito que hoje nessa geração atual falta isso. Que hoje as pessoas olham e falam, o importante é eu ser feliz. Não, o importante é eu fazer o outro feliz. Se a gente tem essa mentalidade que um quer fazer o outro feliz, o casamento dá certo. Automaticamente, né, o outro vai, ele tá me fazendo isso. Vou fazer o outro e vai, assim vai indo. No meio desse contexto hoje, a gente olhando as questões, né? E uma coisa triste que a gente vê que está acontecendo bastante, infelizmente, é o divórcio no meio cristão. É assim, os números, né, têm crescido cada vez mais. É alarmante. É muito triste. No meio, assim, evangélico mesmo. Sim. O que você acha que... qual é a sua visão com relação a isso? O que você acha que está acontecendo? Será que é o ego que a gente acabou de falar?
o que está acontecendo no meio cristão, né? Onde é para sair cura, né? Tá saindo algo ruim. Qual que é a sua visão com relação a esse número que tem crescido e tem influenciado tantas pessoas de forma negativa, né? Olha, entra naquilo que nós falamos agora, né? Hoje o casamento, assim como a vida cristã, é se doar, é se entregar. E a gente percebe que hoje as pessoas não estão dispostas a mais isso, elas estão dispostas a serem felizes. A palavra é, se eu estou feliz, tudo bem, o resto. E o casamento nada mais, nada menos vira um contrato. Tem um contrato ali. Ambas as partes estão de acordo, o casamento não está de acordo, cada um segue a sua vida, né? Hoje o casamento você cumpre isso aqui, eu cumpro isso aqui, tá tudo certo. E eu conheço empresários da cidade onde eu vim que eles estão casados no papel ali por conta que se separar, tipo, por conta de ser dono de empresa, já era. Perde o bem, tudo. Só que o que acontece, né? As pessoas entendem, né, que casamento, ninguém casa para ser feliz. Você é uma somatória de felicidade. Você junta a sua felicidade com a felicidade do cônjuge e ambos são felizes juntos. E entende que o casamento ele vai passar por tempestades, né, por momentos de dificuldade. Eu falo assim, né, o apóstolo Paulo fala, né, primeiro a gente é criança, né, a gente tem que deixar as coisas de criança. E hoje eu vejo que as pessoas não querem amadurecer. As pessoas querem viver nesse mundo e não querem amadurecer. O casamento nos amadurece, nos traz uma outra realidade da vida. Porque quando eu era jovem eu fazia um monte de coisa. E nisso de amadurecimento eu acredito que traz responsabilidade. Exatamente. Muitas pessoas não querem responsabilidade. E dá trabalho, né? Quer se abster. Hoje ninguém quer ter trabalho hoje. É prático. Além disso, ninguém quer falar, a responsabilidade é minha, eu vou abraçar e vou... Quanto mais fácil, melhor, né? E eu falo assim, né? Aí vem essa responsabilidade, vida 2, que é totalmente diferente. Agora... esquece pai, esquece mãe, agora é vocês dois juntos, né? Vocês vão construir uma família, né? E depois em filhos, né? Então as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas, desculpa, hoje eu acho que um dos pioneiros, né? Vamos dizer assim, não pioneiros, né? Acho que eu usei até a palavra errada, mas um dos grandes causadores de divórcio é as redes sociais, porque as pessoas pintam o casamento como um conto de fada. Porque tudo que a pessoa vê ali no Instagram, o casamento perfeito, não, cara. Não existe. Olha, o fulano viajou, Rodrigo Hilbert. Aquela coisa. É isso, né? A grama do vizinho é mais verde. Não, cara. Você tem que, não, é assim. Entendeu? E eu falo assim, o nosso casamento, o meu casamento, é um casamento abençoado, bem sucedido, porque eu tenho uma mulher que está do meu lado, é companheira, nós abraçamos isso, né? Pastor, já teve momentos de discussões? Sim. Né? Porque eu penso de uma maneira, ela pensa de outra. São duas famílias diferentes. Exatamente. Vai ter a cultura diferente. Totalmente. Mas isso só nos trouxe amadurecimento e crescimento, principalmente com as nossas filhas. Né? Minha filha, né, tanto a mais velha, a mais nova, nunca presenciou a gente discutindo. Que a gente não, é uma coisa nossa. Não quero que a nossa filha tome partido, vou ficar do lado da mãe ou do lado do pai. Né? Não, é uma coisa que a gente resolve entre nós ali, ponto, acabou. Né? Sempre junto, sempre unido. Eu falo assim, toda a minha vida, tanto como CLT, trabalhando, eu nunca tive um momento da minha vida, né, assim, eu nunca tive um momento de falar, eu não quero ir para casa. Eu sempre tive, sempre tenho prazer em voltar para casa. Eu ultimamente não quero nem sair de casa. Com a nenê pequena, não dá nem vontade de trabalhar. Eu sei que quando eu chegava em casa, né, quando eu trabalhava, tinha uma mulher do meu lado, ali. Oi, amor, como é que foi o seu dia? Né? E quer saber como é que foi o seu. E eu também quero saber o dia dela, embora, né, na época, quando eu comecei a ganhar bem, ela não precisava trabalhar, eu sei que o serviço doméstico é exaustivo, né? E ali eu ajudava, né? Nunca tive problema em ajudar. Então acho que as pessoas faltam isso para as pessoas. Entrar, né, ter empatia pelo outro, entender o mundo do outro. Sim. Entendeu? E o casamento, se a pessoa quer que dure, tem que se esforçar. E se tratando de casamento ainda, qual foi o maior milagre vivido aí no seu casamento? Se tem algum? História tem bastante. História tem bastante, né? Tem algum que se destaca assim que você fala, mano, isso é crucial aí? Eu falo assim, né? Eu acho que foi o nascimento das nossas filhas. Porque a Manuela e a Helena foi um presente de Deus para nós. Né? A gente passou muita coisa junto, eu e minha esposa, né? Desde abundância, dificuldade financeira, né? Que faz parte. Mas eu lembro que quando a gente casou,
a gente, agora não é bom ter filho, né, tudo, né, só que a Roberta, ela tinha um problema, ela não conseguia tomar o anticoncepcional, então ela sofria muito. Então, como não dava para tomar anticoncepcional, eu tinha que usar o preservativo. E eu era constrangido a usar o preservativo, porque eu falei, poxa, imagina, cristão, contra o irmão da igreja, eu tô comprando preservativo na farmácia. Até explicar que... Até eu explicar, minha esposa minha esposa o anticoncepcional não tá dando certo, não tá funcionando. E eu me sentia constrangido com isso, né? Até que eu lembro que nós juntos, eu e ela, oramos o Salmo 127. Filhos são herança do Senhor. Eu falei, amor, vou fazer o seguinte. O dia que Deus vê que eu e você estamos prontos para ensinar, educar a herança que Ele nos deu, Ele vai nos dar um filho. A partir de hoje eu não compro mais nada, esquece o anticoncepcional. E ali foi 1 ano. Ela não engravidava, a gente vivendo a nossa vida normal e seguindo a nossa vida, né? E ali, os anos passando, eu comecei até a achar, nossa Deus, eu não tô preparado mesmo, porque filho não veio, não tô preparado para ter filho, né? E eu lembro que a gente tava num culto caseiro, né, do pastor Sandro, né? E ali tinha uma irmã, né? E eu falei assim, nossa vida é milagre. Ela, Deus tá visitando alguém com presente. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, levanta a mão que é você. E minha esposa levantou e falou, você mesmo, filha. Deus sondou o coração de vocês. Vai te entregar um filho. Nossa, ali a gente, passou 15 dias. Testezão. Então foi assim, algo pra nós assim, surpreendente. Deus cuidando. Pode conferir lá que tá tudo certo. Detalhes, eu tô certo, eu não tenho problema nenhum, ela não tem. Aí veio a Manu, que foi um presente de Deus pra nós, é um presente pra nós, né? Uma menina amada, amorosa. E passou o ano, né? E aí veio a Helena, que também foi outra assim, né? Essa foi diferente. Eu lembro que eu estava em casa, né? Eu sempre amo orar. Eu acho que o cristão deve ter prática da oração. E a gente estava orando um dia em casa, né? Com os amigos ali. E ali eu tive uma visão entre a sala e a cozinha de uma criança correndo. E eu olhei aquilo, aí o Espírito Santo, sua mulher vai engravidar. Eu, não, Deus, não quero filho, não. Já tenho um, né? Tá tudo bem. Até o segundo eu pensava assim também. E aí, né, não, Deus. Não, tá tranquilo. E ali eu segurei, né, eu tava na Nazarena, na época onde agora é a Nazarena, tava em construção. E aí foi um pastor da Macedônia lá, né, e a gente conversando, ele, irmão, Deus mandou te dar um recado. Sua mulher vai engravidar. E eu, ai, Jesus, Deus tá te dando outro filho. E ali eu liguei pra minha esposa e falei, amor, aquela visão da criança é nossa, hein, você vai engravidar. E ela, ai, meu Deus. Só que eu falei, faz diferente. Toma anticoncepcional, porque se Deus quiser dar, Ele vai fazer o anticoncepcional virar farinha. Você não vai parar de tomar nada, não. Você vai continuar tomando anticoncepcional, porque a gente acertou, né? Depois do nascimento da Manu, então você continua tomando anticoncepcional. Da Manu foi inversa, da Helena foi outra inversa. E ela tomando anticoncepcional certinho, tudo. E eu tava no quarto orando, e o Espírito Santo falou assim pra mim, fala assim pra sua esposa, manda ela contar 7 dias. No 7º, compra o teste de gravidez, que ela vai estar grávida. Aí eu, nossa. Aí eu saí e falei, amor, Deus tá mandando você contar 7 dias. No 7º, posso comprar um teste de gravidez, você vai estar grávida. Nós contamos 7 dias. No 7º, fui lá na farmácia, comprei o teste, ela estava grávida. Positivo. Aí veio a Helena, que agora, segunda-feira, agora completa 5 anos de idade. Então também, uma bênção maravilhosa. Deus, né? Milagre. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Se crer, verás a glória de Deus. Não é errado. Então, assim, as nossas filhas foi um marco, assim, no nosso casamento, né? Então a gente olha para as duas, né? Milagre. E fala, milagre, é presente. Então a gente entende que Deus falou assim, eu tô confiando a minha preciosa semente. Tô confiando o meu tesouro, então ensine. Então minha esposa tá sempre ali à noite, filhas, vamos orar. Filhas, agradece a Jesus. Então a gente tem, né, hoje a gente percebe que a comunhão das famílias estão acabando. É filho no celular. Não, minhas filhas, mexe, mas na mesa não. Na mesa é lugar de comunhão. Na mesa é lugar de a gente conversar, filha. Esquece celular. Então a gente é bem regrada, minha esposa é bem regrada nisso. Não deixa, por quê? Porque a gente quer que um dia, tanto a Manu e a Helena, elas possam ter uma experiência particular com Jesus como nós tivemos. E eu quero que ela olhe para mim e para minha esposa e fale, eu quero o Deus dos meus pais. Porque uma coisa assim que aconteceu na nossa vida recentemente, marcou, foi a Helena, né? A Helena falou assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser médica. Aí ela, filha, por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas. Aí lá, pensando bem, eu quero ser pastora, igual o papai e a mamãe.
porque ajuda muito mais gente do que médico. Para aquilo, para mim, foi maravilhoso. Porque minha filha, de 4 anos, olhou para nós e falou, puxa, meu pai e minha mãe é pastor, mas são exemplos, eles ajudam as pessoas, então eu quero ajudar também. Então, para mim, marcou bastante. Então, eu falei, Deus, nos ensine a alcançar corações sábios, né, de uma maneira que os nossos filhos nunca se percam, sempre busquem a tua presença. Né? E às vezes a gente acha que as crianças não percebem, né, que as crianças não estão vendo, né? É mais nas nossas atitudes que as nossas palavras. Exato, com 4 anos de idade. Exatamente. Pastor, pra gente fechar esse assunto aí, mas tem assunto ainda, viu? Não, fica em paz. A hora que você topou, eu falei, beleza, eu vou aproveitar um áudio lá. Pra fechar esse assunto de casamento, a gente, uma coisa que eu acho que é pouco falado, né? Eu sempre converso sobre isso também. Como se preparar para o casamento? Porque muitas pessoas se casam achando que, a gente até comentou, vai resolver o problema. Então, qual é a melhor forma, pastor, de se preparar para um casamento? Como eu falo, eu me converti já depois dos 20 e tal. Então, assim, a minha infância, minha juventude não foi com Jesus. E muitos têm essa oportunidade de ter o contato com Cristo, com a palavra. Eu acho que muitos se perguntam como se preparar para o casamento. Muitos acham que vão resolver, a gente até nos episódios anteriores falou sobre pornografia, né? Muito homem acha que vai casar porque vai lá fazer o sexo e tal, que vai resolver o problema. E não é assim que funciona, né? Se não se resolver antes, vai levar para o casamento. Então, o que você acha qual é a melhor maneira de se preparar para um casamento antes? Você como pessoa mesmo, o indivíduo. Né? Olha, eu acho que a gente vai falar sobre pegar o cristão. Primeiro, ter uma vida devocional a Cristo. Cristo é o padrão que nós temos que seguir. Eu acho que a oração é o principal, porque a oração, ela tira a cegueira dos nossos olhos, né? E a gente entende que a gente não é perfeito, que o outro também não é perfeito, mas que estamos dispostos a conviver, a viver juntos, né? Então acho que a preparação é essa. Você falou muito, né, da pornografia, né? Muitos jovens hoje querem trazer coisas da vida passada para a vida nova que Jesus deu. Você está entendendo? E a vida cristã, ela tem um princípio, né? A palavra grega metanoia, mudança de mente. Então as pessoas têm que entender que primeiro, ela tem que mudar de mente. Aquilo que ela fez no passado não lhe pertence mais. Agora é uma nova vida. Então a preparação é a oração, é entender qual é o plano de Deus para o casamento. Porque Deus, ele quer abençoar e entender que o sexo é um presente de Deus para a vida dois, para o casal, entendeu? E não é só isso que sustenta um casamento. Então acho que falta, né, até para as igrejas, né, insistir nisso, né, porque a gente vê muitos jovens, né, muitas meninas, né, mas que já dormiram com vários homens, né, e aí quer casar, não vai resolver problema. Enquanto a pessoa tiver o velho homem dominando, não vai resolver, vai divorciar. Você vai olhar para o casamento e falar, cara, em 1 ano, 2 anos vai fracassar, porque o velho homem que está dominando. Agora, quando é a nova criatura, aí é diferente. Aí a história é diferente. A história é diferente, então eu acredito nisso. Entrando para a parte de chamado pastoral, a gente acredita que passa por desafios e tudo mais. E além dos desafios, tem as alegrias, né? Você poderia contar dos dois aí, os desafios que você tem enfrentado como pastor? Desafio, né? O meu chamado pastoral, ele foi algo assim muito interessante na nossa vida. Porque eu lembro que quando eu me batizei, pra vocês entenderem assim, eu chorava muito. E eu disse algo no meu íntimo, só eu e Jesus, ninguém mais sabia. Me batizei. Passado o segundo tempo, estava eu numa reunião de oração e estava essa irmã Silvia que eu citei para vocês, que foi uma bênção na nossa vida, né? E ali naquele reunião de oração, ela olhava para mim e eu achava estranho. Eu falei assim, a irmã tá olhando para mim e eu tô com medo. A gente brinca, a irmã do coque. A irmã do coque. Mais ou menos assim, né? A irmã do coque tá olhando para mim e tal. Eu quero correr. E eu fiquei pensando, né? Meu Deus, né? Será que tem algum pecado que eu não revelei? E aquilo no meu coração, né? E aí, no meio da oração, ela me chamou a primeira vez, Pastor Henry. E eu, que pastor? Acabei de me converter, tinha 20 dias que eu tinha me batizado, né? E ela, Deus manda eu te dar um recado. E eu, amém.
Quando você se batizou, você no teu coração disse, eis-me aqui, Jesus. Só eu e Deus sabia. Quando eu me batizei, eu falei no meu coração, Senhor, eis-me aqui. E ela falou, e Deus mandou te dizer que Ele sorriu. E Ele te chamou para ser pastor de uma grande igreja. Falou assim, mas saiba. E ali, Deus foi revelando tudo. Ó, você vai começar, você vai louvar, você vai fazer assim, assim, assim. Mas Deus está na vida de vocês, na sua e na sua esposa. E ali começou. E eu falei, amém. Se é da vontade de Deus, vamos seguindo em frente. Aí fomos, né, trabalhando na igreja, sempre fazendo as coisas, né? E ali, acho que foi o meu desafio para o Ministério Pastoral foi a ruptura. A gente, 15 anos no ministério, nunca, né? E eu lembro que eu cheguei no pastor Silas, né? E eu olhei para ele e falei, pastor, chegou o momento de eu sair. Aí nós dois choramos junto. E ele, eu sabia. Ele falou, o Espírito Santo tinha me falado que você ia embora. Aí nós se abraçamos, choramos. Aí eu lembro disso até hoje, no culto de Santa Ceia, ele orou por nós, né, abençoou eu e minha esposa, né? E ali ele falou, né, vai voar, filho. Vai fazer a vontade de Deus, né? E ali começou, né? O ministério nasceu na nossa casa da minha mãe, de oração. E ali procurando um salão. E aí, posso contar os milagres? Mete bronca, né? Ali, desafio é que, pastor, cara, né? A gente vive um dia após o outro. É um dia após o outro, né? Você fica pensando muito, né? Não, eu lembro que eu falava assim para Jesus, Jesus, eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um bom pastor, eu e minha esposa. Até que eu vi Jesus dizer assim para mim, eu não preciso de um bom pastor, eu preciso de um servo bom e fiel. O pastor já sou eu. Ali eu entendi que não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre quem é Jesus. É falar de quem é totalmente sobre Jesus. O meu papel ali é secundário, né? Ali eu só falo aquilo que Jesus está falando. Então é tudo sobre Ele, né? Então eu lembro que a gente estava procurando um salão e não achava, né? E aí minha esposa de madrugada no Mercado Livre, cara, achou o salão onde a gente está lá. Ela, amor, achei um salão. Aí eu peguei na foto assim e falei, eu acho que eu sei onde é esse salão. Fica ali atrás da Localiza. Aí eu fui lá, dei uma volta no carro, olhei, né, o salão, fiquei pensando, nossa. Mercado Livre mesmo? No Mercado Livre. Ela olhou no Mercado Livre o salão. E eu, nossa, amor. Rapaz. Aí eu tem uma membro da nossa igreja que é corretora, e liguei pra ela, ó, encontrei um salão tal. No mesmo dia ela, ó, tô com a chave, quer ver? Eu quero. Aí eu olhei o salão, fiquei encantado com o salão, né? Já a mente começa a trabalhar. E eu, falou o valor do aluguel. E eu, misericórdia. Não. Temos, né? Mas tenho fé. É isso que importa, né? E ali eu lembro que ela falou, só que tem um pastor que tá na frente, né? Ele tem que dar resposta até sexta-feira pro dono. Aí eu falei, amém. Então vamos aguardar, se for da vontade de Deus, é nosso. E ali eu lembro que eu acordei de manhã, o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, tô te dando o salão hoje. E eu, meu Deus, me dando o salão hoje. E ali ela me ligou, ó, pastor, tô com a chave, se o senhor quiser, o salão é seu. Eu falei, é meu. E ela, ó, só que tem que ir o seguinte, precisa, os trâmites, né, da imobiliária e tal, e precisa comprovar renda. E eu, meu Deus, não tenho salário, não tem como comprovar renda. Né? E ali, né, eu até falei com o meu sogro, né, eu tinha que colocar, tipo assim, tinha que ter na minha conta 3 vezes o valor do aluguel. Como se fosse o calção. Como se fosse o calção, para mostrar que eu tinha condição de pagar o aluguel. E ali meu sogro, não, eu empresto o dinheiro, né, põe na sua conta, você puxa um extrato, manda para eles, né, depois você devolve o dinheiro, porque é o dinheiro que eu tenho que pagar o funcionário. Eu falei, fechou. Já tava tudo aqui, ó. Esquematizado. Não, beleza, vamos fazer isso. Aí eu lembro que eu tava no banco, né, aí o Espírito Santo, eu te dei o salão. Você não vai pegar dinheiro de ninguém. Puxa o extrato do jeito que tá. Da sua conta. E eu, meu Deus. Rapaz. Tinha R$50 na conta. Eu falei, meu Deus. Deus. Sério, né, meu Deus? Meu sogro, falei pro meu sogro, ó. Falei pro meu sogro, Deus falou pra mim não pegar. E ele, você vai perder esse salão. Eu falei, não vou fazer o que Deus tá mandando. Cara, aí é onde eu falo, Deus trabalha certo. Quando eu cheguei na imobiliária, o dono da imobiliária me conhecia. Ele olhou pra mim e falou assim pra mim, você é o pastor Henry, não é? E eu falei, você foi na minha casa orar, você tá lembrado? Há muito tempo atrás. E eu não lembrava. E ele falou assim, ó, quando você foi na minha casa, eu tava deitado enfermo. Você orou por mim e eu me levantei daquela cama.
E eu falei, cara, glória a Deus por isso, né? E eu não sabia, né? E ele, o que você veio? Vim alugar um salão ali daqui. Pegou toda a documentação minha, deixou na mão da moça. Saí da imobiliária, tá aprovado, tá colhendo assinatura, pode vir aqui e assinar que o salão é seu. Nossa, mãe. Cara, eu fiquei assim, meu Deus do céu, pra glória de Deus, nunca atrasamos um aluguel. O Deus da provisão, sempre ali, provendo. E ali foi milagres e milagres, né? A gente arrumamos o salão pela fé, cadeiras, som, essas coisas assim, tudo Deus foi enviando pontualmente, a gente foi trocando tudo hoje. Se eu entrar no Instagram da nossa igreja, né, tem os membros, olha, né, e fala, pastor do céu, que coragem que você teve, hein? Você olha assim, né, porque tem uma história ali no Instagram, né, Vivendo no Reino, né, você entra no Instagram da igreja, aí tem as fotos antes e depois, né, então a pessoa olha, não acredita, né, meu Deus do céu, você fez tudo isso com R$50 na conta? Com R$50 na conta. Nossa, mas Deus, Deus de milagre, Deus de milagre, não tem. Deus me falou aqui, cara, a gente tenta dar um jeitinho nosso. Sempre. O brasileiro, nato. Cara, jeitinho brasileiro. E eu tenho vivido isso também. Não adianta você querer dar jeitinho seu, cara. Não. E eu lembro que quando a gente alugou o salão, né, eu falo assim do pastor Silas e Honor, que eles ajudaram a gente muito. Ele falou, olha, filho, eu tenho 70 cadeiras, eu tenho uma mesa de som parada, eu tenho caixa. Leva para ajudar vocês. Né, e a gente levou. Aí, né, montamos a igreja, pintamos tudo, né? E era umas cadeiras, né, ajudou bastante, né, mas a igreja começou a crescer e as cadeiras eram muito desconfortáveis, né? E eu falei, Deus, né, eu queria tanto trocar essas cadeiras com poltrona, né? Para os irmãos ficarem melhor, mais confortáveis, né? E ali eu falei assim, pensei comigo, quer saber, eu vou comprar duas e vou desafiar a igreja, né? Se cada um puder comprar a sua, né, eu já troco mais de 70. Né? E aí um irmão chegou em mim e falou, pastor, queria dar uma oferta para comprar o piano. Eu falei, irmão, né, eu sei que o piano é importante, mas você não quer desistir nessa oferta pra gente comprar cadeira? Ele, pastor, no que você precisar. Eu lembro que eu fui para Piracicaba ver essa poltrona, eu ia comprar duas. Aí um outro irmão me ligou, falou assim, pastor, onde você vai? Vou em Piracicaba. Não, vou junto. Vou com a Montana, né? O irmão, né? Eu lembro que eu fui para comprar duas cadeiras. Eu saí de lá com mais de 40. Rapaz. Os irmãos começaram a juntar, você vai comprar cadeira, pastor? E começou a doar, até uma família dos Estados Unidos doou. Eu só sei que eu fui na primeira leva pegar 40 cadeiras, aí eu não pedi para os irmãos, não deu nem tempo. Aí os irmãos começaram a me ligar, pastor, você está comprando cadeira e não pediu para nós? E eu, irmão, não deu tempo, estou mandando uma oferta aí para conta da igreja, estou mandando não sei o quê. E começou a juntar. Na primeira leva eu peguei mais de 40, na segunda eu peguei mais de 56 cadeiras. Eu só sei que eu peguei mais de 100 cadeiras. Aí cheguei no culto domingo, não deu nem tempo de pedir para os irmãos. Os irmãos olharam assim, já estavam as poltronas tudo colocada, já tinha cadeira guardada em estoque. E ali foi um milagre de Deus assim, sobrenatural. Quando tá alinhado não adianta, né, velho? Deus é fiel. Fiel mesmo. Além de tudo isso aí, como que a gente pode manter a nossa fé diante de todas as promessas, né? E a gente é imediatista, né? Então a gente quer para ontem e também entender qual que é o processo de Deus, como que é. Quer dizer, às vezes não vê acontecer, né? Às vezes não, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? Deus colocou no seu coração de ser pastor, de acontecer as coisas. Como ficar firme, pastor? Porque às vezes demora. É que eu tô contando testemunho, né? Mas nesse processo, né, foram 4 anos, né? Cara, eu lembro que, se você falar assim, você pensou em desistir várias vezes. Várias vezes eu pensei em parar. Será que passou pela sua cabeça? Eu lembro que eu ia pra igreja sozinho lá. A minha esposa sempre falava, amor, vai orar. Porque eu tenho um hábito assim, quando alguma coisa me incomoda, eu falo sozinho, sabe? E ela percebe, né? E ela, amor, deixa as coisas aqui, vai lá orar. Vai falar com Deus. Vai trazer paz pro seu coração. E ela fala, tá bom. Aí eu lembro que eu chegava na igreja lá e eu, meu Deus, eu quero desistir. Pelo amor, não tô aguentando mais, né? Muita pressão, né? A igreja começando, e mesmo assim, a gente não tinha salário, não tinha como a igreja nos manter com salário, né, no princípio. Então, muito era assim, cesta básica, os irmãos que davam cesta básica pra gente, né, glória a Deus, assim, alguém que Deus enviava, né, pra pagar a conta de força, porque, tipo assim, não tinha, né, a gente não tinha de onde tirar, né, e Deus sempre usando as pessoas para nos abençoar, e aquilo, Deus, eu quero
poder abençoar também, né? E eu querendo desistir. Aí eu lembro, Deus abre Josué, capítulo 1. Seja forte, corajoso. Não fui eu que te chamei. Então você tem ali, eu chorava, enxugava as lágrimas e falava, Deus, então vamos. Se o Senhor me chamou. Então, esse é que eu falo assim, quando Deus chamou Israel, Deus ocultou o deserto. Quando Deus libertou Israel e disse, ó, vou te levar para Canaã, tinha um deserto ali, né? Uhum. Se Deus falasse que tinha um deserto, o povo teria recuado, né? Ah, sim, então, Deus, até eu chegar onde Deus quer, né? Deus falou, filho, tem um processo. Eu lembro de uma das coisinhas que a gente, né? O que é viver no tempo da graça? É entender que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. 2 fatos assim que marcou meu ministério. Um foi que eu estava cansado. Eu falei, eu não vou orar mais por ninguém. Tô cansado de orar pelas pessoas, né? Eu tava exausto. Vou entregar, cansado, tô que nem eu vou entregar, não quero mais orar. Pegar os pontos aqui. Aí eu e minha esposa, calma, amor. Você tá doido? Não, vai orar. Vai orar, não vou orar. Eu dentro do carro assim, e minha mãe atrás, filho, não é assim. Não, eu tô cansado. O pessoal só me liga para passar problema. Eu não quero mais orar por ninguém. E aí eu lembro que eu tava virando o carro assim, né? Aí um irmão parado no meio da rua, apontou o dedo assim pra mim. Irmão, eu oro por você todo dia, viu? Aí minha esposa, tá vendo? Ó, Deus pegou o cara da rua pra falar com você que ora por você todo dia. Aí o Espírito Santo, filho, não é sobre quem. Você não precisa ver. Você tem que entender que você está de pé por causa de orações. De pessoas que não te conhecem, mas que oram por você. E ali eu lembro que na igreja, assim, no altar, tem uma porta assim, né? Que eu falo que é o corredor tático dos músicos. Os músicos entram por ela, saem por ela. Né? Eu lembro que eu estava sentado ali. E ali eu, com aquele sentimento amargo na boca, né? Meu Deus, né? E cadê as promessas, né? Se perguntando, né? Aí minha filha, com 3 anos de idade, sai do cultinho, vem andando na minha direção. E eu ali enxugando as lágrimas, ela bate no meu ombro. Fica tranquilo, pai, vai dar tudo certo. E voltou para o cultinho. Ali eu entendi que era Deus usando a minha filha para falar comigo. Fica tranquilo, pai, vai dar tudo certo. Ali eu falei, meu Deus do céu, vai dar tudo certo. E para a glória de Deus, são 4 anos assim. Tem dado certo, em nome de Jesus. Pastor, o que você mais aprendeu nesse processo de abrir igreja? Porque você não tinha experiência com isso, né? Nem você fez curso no não lugar? Quando a gente ouve a promessa, a gente fala, Deus, vou abrir igreja. Quero não. Tem gente que acha que é fácil abrir igreja. Não é fácil, não. Não, porque é por isso que eu falo, em toda a nossa vida, né, eu fui moldado, eu e minha esposa, a gente foi moldado. Então a gente aprendeu a ter com fartura e a também não ter. E eu acho que o grande processo, assim, ministério pastoral, é a pessoa estar disposta a abrir mão. A entender que tem que abrir mão. O chamado é abertura, é abrir mão. É entender que você tem que abrir mão de algumas coisas. Então eu abri mão de uma vida estável, de um emprego bom, para viver na vontade de Deus. E obediência, né? Obediência. E no mesmo tempo, Deus ele vai suprindo e cuidando de nós. É que Jesus diz, o pão de cada dia. O pão de cada dia, não falta. É o cuidar de Deus. Claro que a gente, quando eu recebi, você vai ser pastor, né? Deus vai fazer você pastor de uma grande igreja. Você já pensa, uma igreja grande, 2.000 membros? Não, filho, ninguém começa do alto. Exatamente. A gente começa degrau por degrau. Aprendendo, né? Então eu falo assim, né? O pastor Silas e a Eleanor nos ajudou muito, né? Porque a gente conhece a vida deles, eles ajudaram muito a gente no processo. É devagarzinho, as coisas vão construindo devagarzinho. Né? A base tem que ficar sólida para que tudo não venha se ruir ao longo do tempo. Então esse é o grande segredo, né? Alicerce bem feito, né? Bem feito, né? Ali, né? Sempre em oração, sempre buscando em Deus. A gente acerta, a gente às vezes erra, né? Mas a gente sempre busca a excelência no Senhor, né? Se tratando disso, qual que foi a parte mais desafiadora aí de tudo isso? Cara, eu abri mão. Abrir mão de tudo. Você vai abrir mão, salário, você não tem mais. Aquela garantia. Aquela garantia que você tem, não tem. A estabilidade. Homens, né? Para nós homens é muito é difícil demais. E você sorri. Tá tudo bem. Você não, beleza. Pai amado, poxa vida. Isso aí. Sem trocar no bolso. Não, tá tudo bem. Mas na verdade você por dentro. Eu acho que assim, você sorrindo,
mantendo firme, né? Se acreditando naquilo que Deus está falando, né? Acho que é primordial também, né? E esse é o grande desafio, né? Você vai abrindo mão de tudo por causa de Cristo, e Cristo te recompensa, né? Eu falo assim, eu acho que a maior recompensa que eu tenho como pastor, eu até falei do culto de jovens, que eu chorei. Eu vi os jovens ali reunidos, e ali eu vi, né, a líder dos jovens, né, a Loiane, falando, né, ela e o marido dela, né, a Loiane e o Mateus, são líderes dos jovens, e ali ela falando da experiência que ela teve com Jesus, né, de como Jesus tocou a vida dela. Aquilo me tocou de uma maneira que eu falo assim, Deus, que bom que o Senhor nos usou para tocar a vida de alguém. Então ali para nós foi marcante, não só eles, né, a vida de todos os membros que estão ali, mas eu falo que eu estava assistindo ali o culto dos jovens, eu vendo aquela juventude buscando com sede, né, Deus, e ali eu vendo o testemunho deles, né, do Mateus e da Loiane, eu pude falar, Deus, eu fiz a escolha certa, né? E ali hoje eu vejo as famílias todas ali, né, reunidos, né, os amigos, né, os irmãos, os parentes, né, que estão ali conosco, né, de domingo, de quarta, de sexta, né, todos ali juntos, né, e eu falo assim, Deus, o Senhor é fiel. E aí cada testemunho que a gente ouve de mudança, aquilo traz edificação para o nosso coração. Sim. Que a gente fala, puxa vida. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. É isso que vale a pena. É você ver alguém, pastor, minha vida melhorou. Pastor, meu casamento é melhor. Pastor, né, aconteceu um milagre na minha vida. Então isso é gratificante. É você ver que Jesus está transformando a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Essa pura. Vale a pena pagar o preço, né, pastor? É caro. É caro, mas vale. Vale a pena. E pra gente finalizar, pastor, não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa, talvez o que Deus tem falado contigo, se você quer deixar algum recado, algum versículo que Deus colocar no seu coração, e também se puder fazer uma oração, claro, para que pessoas que estejam assistindo vivam uma vida de milagres, assim como você experimenta, né? Experimentou diversas vezes. Sim, olha, eu acho assim, é um versículo que guia, né, o nosso chamado, né, meu e da minha esposa, é 2 Coríntios 6, né, eu vou até pegar aqui, eu quero ler com os irmãos. Tá, agora, essa aqui é a minha Bíblia. Agora mais meia hora aí, pessoal, segura aí, agora vai ficar melhor. Vai pegar o esboço ali? Vou pegar meu esboço que tá aqui, não, mas essa aqui é a minha companheira. Caminhou ainda. Essa aqui é a minha companheira, né. Quantos anos você falou, pastor, que tá com ela aí, essa Bíblia aí? Olha, muitos anos. Essa aqui tem mais de 12 anos, eu acho. Nós. Né? Eu acho que esse aqui é um versículo que guiou o nosso chamado pastoral, que é 2 Coríntios 6, do versículo 3, que diz assim: não dando motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos em todas as formas, em muitas perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra, por desonra, por difamação e por boa fama, tido como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivamos, espancados, mas não mortos. Esse versículo aqui é o versículo 10. Entristecido, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecido a muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu acho que esse é o que resume o nosso chamado, que a alegria, né, a palavra que eu quero deixar para vocês aí que estão nos assistindo, né, que ouviu, né, um pouco da nossa vida, do testemunho nosso, é que a alegria do cristão ela não é movida por aquilo que nós temos, é movida pela presença de Deus que nós temos. Não depende das coisas. Não depende da circunstância, não importa se você está bem ou está mal. E como diz, né, entristecido, mas sempre alegres, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu acho que eu possuo tudo, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida, né? Eu acho que o cristão, quando ele entender que ele possui tudo, ele não vai ser movido às coisas, mas movido pela vontade de Deus. Porque a nossa alegria, ela vem daqui. Hoje eu posso ter, amanhã eu não posso ter. Exatamente. Mas o importante é que Deus me ama, que Deus é na minha vida. E é isso. É continuar olhando para o
Autor e consumador da nossa fé. Só pra gente encerrar, eu lembrei aqui de um testemunho, né? Tem tanta coisa, né? Você falou do desafio, né? Eu lembro quando eu pedi pro pastor Silas para sair, né? Nós choramos, né? E eu fui anunciar pros irmãos, né? Pra igreja que tava em casa. E, pô, né? Naquela época dava 30, tinha dia que dava 30 pessoas, né? Então a casa vivia lotada, né? E eu pensei, nessa sexta-feira, amor, eu vou anunciar que eu vou sair, né? Do ministério, né? E a gente vai abrir uma igreja. Naquele dia não foi ninguém. Nossa. Naquele dia, na verdade, foi eu, minha esposa, a irmã Alessandra, que está conosco até hoje, o filho dela, Guilherme. Tava eu, a minha esposa, a minha mãe, a irmã Alessandra e o Guilherme. E eu coçava a cabeça. Meu Deus do céu, será que eu tô fazendo a coisa certa? É pra testar o aquele dia me provou. Aquele dia eu fiquei, meu Deus do céu. Não tinha ninguém, só tava nós. E ela lá e ele, glória a Deus, nós orando, né, pregando com entusiasmo, como se tivesse, né, um monte de gente. Mas ali depois no outro culto as pessoas apareceram, né, e ali Deus foi movendo, né, e cada família foi chegando e a gente tem um amor por todos que estão ali, né, um carinho muito grande, né. E eu sempre falo, toda vez que a gente recebe um novo membro, nós não somos perfeitos, mas Jesus é perfeito. E se Ele é perfeito, nós estamos buscando a perfeição em Cristo, né? Somos uma família, né? E foi dali que nasceu o Ministério Viver no Reino, que é pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Usando a Bíblia como verdade. E viver no Reino. Usando a Bíblia como verdade absoluta. Sim, com certeza. Jesus, né? Não tem como dar errado. Não. Então, para finalizar, você ora, fazendo favor. Gostei muito de estar aqui com vocês. Que bom, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Estou à disposição, quando me chamar, né? Em nome de Jesus. Espero, né, ter partilhado um pouquinho da nossa história. Tem muita coisa, né, que Deus fez na nossa vida, mas eu quero deixar uma palavra aqui sobre vocês em nome de Jesus. Seja forte e corajoso, como Deus disse para mim. Amém. Não tenha medo. Amém. Deus está indo à frente de vocês e o final é maravilhoso. Amém. Eu tenho certeza disso. Amém. Pai, eu te agradeço por estar aqui nessa noite com os meus irmãos. Eu oro para que o Senhor continue abrindo essa porta, para que Deus, vidas, famílias, corações possam ser alcançados através desse programa, através, Senhor, desse momento, ó Pai. Use os seus filhos, capacite eles ainda mais. Cada pessoa que vai sentar aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai usar de uma maneira poderosa, Senhor, para trazer edificação às famílias, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que essa porta, Deus, possa se escancarar ainda mais, ó Deus, e os Teus filhos possam voar voo mais altos, porque o Senhor é fiel. Assim como o Senhor foi na vida de Josué, eu tenho certeza que o Senhor é na vida dos Teus filhos, e eu tenho certeza que eles vão testemunhar de cada milagre, de cada processo que o Senhor está na vida dos Teus filhos. Amém. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida deles, a família, o lar, e abençoo esse programa a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, cara, mais uma vez por esse tempo. A gente sabe que é difícil, correria, família, igreja, tudo. E dizer esse cinto de Deus aqui, que você, cara, me emociona, porque eu vi uma pessoa ser honrada pelo testemunho. E o dia que eu vi você sendo honrado, e ser honrado não é pecado. Às vezes a pessoa fala, honra é honra de Deus. Sim. Por um princípio, por um testemunho bem feito. O dia que eu vi você e sua família sendo honrada na frente da igreja, e o pastor Silas falando, né, honrando vocês, mostra que, cara, o testemunho é tudo na vida do cristão. E Deus, pode ser o preço que você pague, mas vale a pena. Vale a pena. Então, a sua vida, assim, pra mim, posso falar, com certeza para os seus membros lá e para quem está assistindo, é o testemunho vivo de Cristo. Amém. Sabe? Ver a entrega da pessoa verdadeira. Não só fingir que vive uma vida cristã, mas uma pessoa que vive o cristianismo de verdade. Amém. E isso é tudo. É isso aí. Né? É isso aí. Pastor, queremos dar uma pequena lembrancinha do nosso patrocinador. Não pode passar em branco. Luciana Gomes patrocinando a gente aqui. Glória a Deus. Então, dizem que se assemelha ao Maná, pastor. Amém. Aproveita. Dizem que dá para lembrar dessa época aí. Amém. Muito bom mesmo. Muito obrigado, pastor, por esse tempo aí, como o Gui já falou. Acreditamos que foi um tempo primordial. Quem chegou até aqui
Acredito que foi tocado, assim como a gente, com esses testemunhos. Então, mano, que Deus continue te honrando. Amém. Obrigado, gente. A nossa oração é que você permaneça. Amém. Independente de aquilo que você falou, nosso alvo é Jesus Cristo. Sim. Então, continue. Continue, porque Ele sempre tem o melhor para nós. E acreditamos que não é sobre nós, e sim sobre Ele, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus, literalmente, sobre Ele, sempre. Sobre Ele. Então, você que chegou até aqui, a gente falou no início, então, se você cortou um pedaço aí, já foi pro final, é Deus te falando. Volta no início, tem história, curta, se inscreva, ativa o sininho e permaneça até o final, porque Deus usou a vida do pastor Henry para falar aqui sobre milagres, sobre casamento, sobre tudo aquilo que Deus tem trabalhado na vida dele. Então, alugamos ele aqui hoje. Mano, foi muito gratificante, muito benção esse podcast. E que Deus, assim como Deus tocou no nosso coração, Deus toque vocês. Então, Mano Gui, muito obrigado. Tamo junto. Pastor Henry, muito obrigado. É isso aí, galera. E até breve. Até o próximo. E Deus te abençoe. Tamo junto. Falou!